Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Para quem não me conhece, o meu nome é Alessandra, né? E a gente vai pedir mais uma vez para vocês que não são inscritos no nosso canal, que se inscrevam no canal, que deem like no vídeo se gostarem do estudo que vocês vão assistir e que compartilhem os vídeos, gente. Eu tenho tido um sério problema com o meu canal, ele está como se tivesse bloqueado. O algoritmo não permite que meu canal cresça em inscritos. Quando acontece de subir alguns, eles mesmos fazem com que ele caia. Vive se desescrevendo pessoas. Eu acho isso sempre muito interessante de observar, mas eles não deixam, né? E é muito complicado para mim. Eu gostaria muito que vocês que acham que esse estudo é importante, que compartilhem o vídeo. Não é para que suba as minhas visualizações e nem os meus inscritos. O meu interesse verdadeiro, e essa é a minha preocupação, é que a palavra de Deus chegue a muitas pessoas. Eu acho que está existindo uma confusão muito grande nesses dias que estamos vivendo por falta de entendimento da palavra. Os cristãos de hoje, os cristãos modernos, eles praticamente não conhecem a palavra. Eles muitas vezes conhecem versículos soltos, que são citados assim em muitas situações, mas quando você vai ver o conteúdo e o contexto daquilo que significa de verdade, então muitas vezes ele não é entendido da forma que a palavra deseja que nós entendamos. Então hoje a gente vai mais uma vez examinar as Escrituras, como a gente tem feito sempre aqui, sempre mediante a palavra. O que vai ser falado aqui hoje vai ser sobre a palavra de Deus. O meu interesse é falar da Bíblia, porque o meu interesse também, é o que eu sempre pedi e continuo pedindo a Deus, é que Ele venha me revelar a verdade da palavra. Porque nós não podemos esquecer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quem é o Verbo? O Senhor Jesus. O Verbo é a palavra. E a palavra é o próprio Senhor Jesus. Então, quando nós buscamos na palavra entender aquilo que está para acontecer, nós estamos buscando o entendimento no próprio dono da palavra, que é o Senhor Jesus, né? Quando a gente vai ver que a palavra está escrito que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, então a gente vê que ela é aquela que vai iluminar a nossa direção. E com o Espírito Santo sendo o nosso guia para nos dar entendimento, para abrir o nosso entendimento segundo a compreensão daquilo que Ele deseja, então a gente consegue compreender o que está escrito. Então a gente precisa examinar as Escrituras, pedindo sempre direção ao Espírito Santo, que é o azeite, para que a gente venha compreender. Isso é interessante até da gente falar, né? Muitas vezes as pessoas querem entender o que verdadeiramente significa a passagem das 10 virgens, se nós pararmos para analisar o significado verdadeiro. O que são as 10 virgens? Quando a gente vai analisar na história o casamento, que eu até costumava dizer que era o casamento judaico, mas isso acontecia muito no casamento da Galileia, né? Da parte norte, né, de Israel, o casamento galileu, da Galileia, da onde o Senhor Jesus veio, né? Ele morou na Galileia, né? No mar da Galileia e tal. E o norte de Israel. E este casamento histórico, que nós, quando a gente pesquisa, a gente entende que quando um casal se casava naquela época, o que acontecia? Eles tinham como se fosse damas de honra que tinham que iluminar o caminho. Normalmente o noivo ia buscar a noiva, né? À noite, já na madrugada, né? Isso era uma tradição deles, era como se ele estivesse indo sequestrar a sua noiva, né? E ela tinha que estar sempre preparada, para que quando o noivo chegasse, gritasse, eis o noivo, né? Tudo aquilo que o Senhor Jesus disse para nós que seria dessa forma, quando ele viesse buscar a igreja dele, que é a noiva dele, acontecia. Ele vinha buscar, então os amigos do noivo gritavam, eis o noivo. E as damas de honra, elas iam com as suas lâmpadas e elas acendiam um caminho, porque era muito escuro à noite, estava de madrugada, não é como hoje que a gente tem lâmpadas, né, na rua. Lá não tinha, escureceu, ficava escura. Só as lâmpadas que clareavam o caminho quando eles precisavam andar na escuridão da noite. E elas faziam essa claridade entre o noivo e a noiva. Então, o que a gente tem que entender? Que este caminho, ele é feito pela palavra, que é a lâmpada, iluminada pelo azeite, que é o Espírito Santo. Então, aqueles que levam a palavra de forma direta e sábia são as virgens sábias.
E aqueles que têm levado o engano são as virgens tolas, porque aquele que leva a palavra, que ilumina o caminho com a lâmpada, que é a palavra, e o Espírito Santo, que é aquele que dá a direção, faz com que o noivo e a noiva se encontrem. Eu já fiz um vídeo, eu já falei até sobre isso, eu tenho até um corte no meu canal de um vídeo que eu expliquei sobre isso, mas é bom a gente explicar de novo, para a gente entender que nós encontramos o caminho até o Senhor Jesus. Nós, igreja dele, noiva dele, através da palavra. Certo? Feito essas observações, a gente vai começar o estudo hoje, né? Não vai ser muito pequenininho, acredito eu, porque a gente tem bastante coisa para falar, mas eu considero muito importante, certo? A 3G Mundi será agora? O que está acontecendo? O que nós estamos vendo se mexer no cenário mundial? O que está acontecendo de verdade? Será que a 3G do mundo realmente está para estourar? Nós vamos falar de tudo isso. E aonde exatamente nós estamos, né, nesses acontecimentos na palavra do nosso Deus? A gente vai falar sobre isso hoje. Eu vou aqui colocar o meu óculos, certo? Para a gente começar. Opa. E vou aqui para Apocalipse no capítulo 6, certo? Apocalipse no capítulo 6. E a gente vai para o segundo selo, Apocalipse 6:3. Onde exatamente estamos? Este contexto que a gente está vendo se desenhar, né, no cenário mundial, que é a guerra que começou agora entre Israel e o Hamas, né, o que está acontecendo, a gente sabe bem quem está por trás disso também. Gente, algumas coisas eu não vou poder falar, entendeu? Algumas coisas eu sei que eu não vou poder falar aqui diretamente, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível para que vocês entendam, certo? E a gente sabe que já de um tempo para cá, desde o início do que aconteceu em 2020, né, a gente vê que a paz do mundo realmente ela foi tirada. Começou a acontecer todo tipo de coisas as pessoas começaram a perder a paciência umas com as outras, começou a acontecer levantes populares, mais guerras estouraram. A gente viu que realmente uma chave foi virada, porque realmente é como diz aqui no segundo selo que eu vou ler para vocês, a paz do mundo foi tirada. Então o que acontece quando o segundo selo abre? Ele já abriu, já tem um tempo, é como eu estou falando. A gente sabe que nesse acontecimento de 2020, não só o primeiro, como o segundo selo, e aí na decorrência de todo esse desenrolar de 2020 para cá, o terceiro e o quarto selo se abriram. Aí você vai falar para mim, como assim? Eu vou explicar tudo isso para vocês. Quando a gente vai aqui para Apocalipse 6:3, a gente lê: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra. Então essa chave foi virada. A paz da terra, ela foi arrancada de uma forma brusca. Não que algum dia nós realmente vivemos em paz, né? Mas a gente está vendo que agora as coisas estão, assim, de forma avassaladora acontecendo. Tanto de pessoa para pessoa, como de cidade para cidade, como de reino para reino, como de país para país. A paz mundial ela foi tirada, as pessoas perderam totalmente a paciência. A gente está vendo que é como se o ser humano não tivesse mais amor nenhum por ninguém. Por causa de um nada, de uma coisa bem pequenininha, as pessoas elas matam as outras, elas se enfurecem de forma terrível. E a gente está vendo isso acontecer, isso vem crescendo assim de uma forma grandiosa. Então, a gente vê que a paz da terra é a primeira coisa que acontece quando abre o segundo selo. Isso já aconteceu, está acontecendo. Levantes populares, quantos tiveram e quantos ainda estão tendo, gente? Todos os países a gente está vendo levantes populares por causa de muitas coisas que já aconteceram e que estão acontecendo, né? E aí a gente vai aqui, continuando a leitura, a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. É o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo assim, de forma grandiosa. Também foi-lhe dado uma grande espada. Essa grande espada, gente, que está escrita aqui no Apocalipse 6:3, muitas vezes eu ouvi falar no passado que o segundo selo era a guerra, né?
Mas na realidade não é isso que está nos dizendo. Ele está nos dizendo que quando abre esse segundo selo, existe o que? A retirada da paz do mundo. E sim, aumenta todo tipo de conflito, todo tipo de levante popular, todo tipo de conflito interpessoal, todo tipo de conflito direto de pessoa para pessoa, todo tipo de conflito no mundo, nos países. A gente está vendo que isso assim aumentou de forma grandiosa. A gente viu estourar a guerra aí da Rússia com a Ucrânia, tá aí se desenrolando já tem bastante tempo, tem mais de um ano, daqui a pouco faz 2 anos. E aí a gente vê aqui falar para nós que os homens se matariam uns aos outros e depois uma grande espada. O que é essa grande espada? Se não a 3G do mundo. Esse findar, ou esse fechamento desse segundo selo, é a 3G do mundo. Eu já falei disso em outros vídeos, mas eu quero que vocês entendam o momento que nós estamos vivendo, aonde nós nos encaixamos exatamente naquilo que nós estamos vendo aqui, no cumprimento e no desenrolar do segundo selo que está se cumprindo e vai chegar ao término, né, ou a cumprimento cabal dele, quando realmente estourar. A gente sabe que já está a caminho, gente, porque não tem como voltar atrás. Isso está prestes a acontecer, mas quando a 3G do mundo realmente se tornar real, oficialmente, então a gente vê que essa grande espada ela está entrando realmente no cenário como algo que este cavaleiro, né, usou para atravessar o mundo com ela. Então o mundo será atravessado com uma grande espada, e essa grande espada é a 3G do mundo. E o que vai trazer isso para nós, certo? Eu já falei para vocês que o primeiro selo já se abriu, que o segundo selo já se abriu, que o terceiro selo já se abriu e que o quarto selo já se abriu. Só que os selos, eles se abrem e conforme eles vão se abrindo, eles vão desenrolando os seus acontecimentos. Não é que o primeiro selo se abriu e aconteceu tudo. O segundo selo se abriu e aconteceu tudo. Não, a gente tem aqui um contexto de algo que começa a acontecer e vai se desenrolando até chegar no final daquele contexto, certo? E aí a gente vai analisar agora o que é que isso está, qual o caminho que isso está trilhando, está sendo trilhado. Quando a gente vai para o quarto selo, que eu disse que já também está aberto, a gente lê assim, ó. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei um cavalo amarelo. Aqui está escrito amarelo, mas o cavalo é esverdeado, certo? Essa tradução está errada. No original grego, o cavalo é esverdeado. E o que é o cavalo esverdeado com cor de cloros? Que é cloros o nome que está aqui do cavalo. Cor de morte, né? E o seu cavaleiro sendo chamado morte. E o inferno seguia. Então, o que a gente vê aqui? Que nesse período, as mortes que estão sendo causadas por todo tipo de situações que eu vou citar para vocês aqui agora, ela tem como aquele que a acompanha o inferno. Então, quem está sendo, está tragando essas pessoas, tomando, né, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, ai meu Deus, o que está acontecendo com esses mortos que acontecem aqui neste quarto selo, na sua grande e infinita maioria? Estão sendo acompanhados por quem? Pelo inferno. Então, quem está tragando? O inferno, né? E eu vou continuar dizendo. E o inferno o seguia. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. Então, foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Isso significa que imediatamente, quando abriu o selo, a quarta parte da terra foi morta? Não. As pessoas estão sendo mortas, elas começaram a ser mortas desde que abriu o primeiro selo. Isso vem se desenrolando, está aumentando a quantidade, está acontecendo muito, muito, muito isso em massa, assim, morrendo pessoas assim, em massa, assim, pessoas em grandes quantidades ao mesmo tempo, assim, várias situações que nós estamos vendo acontecer, certo? Principalmente nessas que eu vou ler para vocês aqui agora, que estão se desenrolando e vão se desenrolar. Aí vamos lá. Sobre a quarta parte da terra, para matar a espada. Então a gente sabe que a espada, que vai ser justamente essa espada que está para ser atravessada sobre a terra, mas a gente sabe também que a espada, mas desde que o segundo selo todo já começou a causar estas mortes, certo? Tirou-se a paz da terra e o que a gente está vendo é isso, né? O iniciar dessas mortes. Então a espada, a gente sabe que quando estourar realmente isso daqui oficialmente, gente, a quantidade
de mortes vai ser avassaladora. Aí o que vai causar mais? Aquilo que já começou também, devido a tudo aquilo que vem vindo de 2020, que se aumentou a fome, as crises climáticas também estão causando fome, o próprio sistema, né, que a gente sabe dos senhores que estão aí no governo oculto também estão causando isso. Mas o que vai aumentar mais, gente, com realmente oficializando essa 3G do mundo? As fomes, certo? Aí vem aqui, com a mortandade. O que é mortandade? A tradução aqui de mortandade também pode ser colocada como pestes. E a gente sabe que primeiro a fome é o terceiro selo, né? E esta peste é o primeiro selo, a abertura do primeiro selo que começou com pestes. E que vai piorar, porque a gente sabe que quando existe guerras, muitas mortes, aumenta também as pestes no mundo, as enfermidades, né? A gente sabe que isso acontece. Normalmente isso acontece quando existe este acontecimento, né, na Terra. E por meio das feras da Terra. Eu já falei sobre isso aqui, vou dar mais uma pinceladinha, inclusive isso aqui está ficando bem mais nítido agora. Eu falei para vocês que isso aqui não era só animais ferozes que vão também estar entrando num desequilíbrio por tudo aquilo que está acontecendo na natureza, as catástrofes. A gente sabe que os animais vão entrar em desequilíbrio e também vão ser os motivadores dessas mortes. Mas aqui, especificamente, quando a gente vai para o grego, né, o original grego, essas feras da terra, elas estão escritas como a mesma palavra traduzida para o anticristo, para besta fera da terra, ou a besta, né, os reinos da besta, que está escrito no Apocalipse 13, a palavra é a mesma. Então, por meio das bestas feras da terra. E o que a gente está vendo, gente? Pessoas que estão perdendo a humanidade, se é que algum dia foram humanas. Bestas feras da terra matando. Não preciso nem descrever o que está acontecendo nesses dias, né? E como essas bestas feras estão se manifestando e vão se manifestar muito mais. Eu, inclusive, tenho um vídeo que eu falo a respeito do apocalipse zumbi, não vou entrar nesses detalhes, que é causado justamente pela solução do primeiro selo, né, que veio mediante as pestes, né, e também que causam este estado nas pessoas que também vão se agravar e também vão ser essas bestas feras da terra que vão matar. Isso já está acontecendo e isto vai aumentar. Os selos é aquilo, abriu e começa a se desenrolar e ele vai aumentando gradativamente. Eu já tenho explicado isso em todos os vídeos que eu fiz. Então, onde nós estamos exatamente neste contexto? Que momento é esse que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo Gog e Magog, como muitos estão dizendo? Ou nós estamos vivendo o Armagedon, como muitos estão dizendo? Que guerras são essas que estão prestes a fazer com que a 3G do mundo aconteça? É este o lugar, gente, profeticamente falando, que neste momento nós estamos. Nós não estamos em Gog e Magog, não estamos em Armagedon, até porque Armagedon não existe nenhuma guerra no Armagedon. Eu gosto de falar isso e eu vou explicar isso para vocês agora. O Armagedon é só o lugar onde os reis da terra vão se reunir e eu vou mostrar isso para vocês. A gente vai ver agora aqui, a gente vai lá para Apocalipse 16, aqui, no sexto flagelo, e eu vou ler para vocês, para ver se as pessoas entendem que não tem guerra em Armagedon. A última batalha não é no Armagedon. Prestem atenção. Eu vou ler do 16... Deixa eu ver, gente, onde fica melhor para eu ler. 16:12. Vamos lá, eu vou ler. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Ou seja, esses reis, eles vão vir do lado leste ou do oriente. Não só do oriente, mas de toda aquela região norte oriental ali, da região de Israel. Esses reis da terra vão se reunir, certo? O rio Eufrates, ele vai secar completamente. Aí tem pessoas falando, o rio Eufrates já secou, está se cumprindo essa passagem. Gente, o rio Eufrates não secou por completo. O rio Eufrates está secando.
Tudo isso para nos apontar que o cumprimento profético está se aproximando. Mas ele não está seco, ele vai estar totalmente seco neste período aqui. Quando acontecer isso aqui? Então, eles vêm do lado do nascente do sol. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. Eu já falei sobre isso aqui, mas não vou explicar isso aqui agora, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Qual é a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso? Que peleja é essa, gente? Esta é a guerra do juízo de Deus. Este é o dia do juízo do Senhor. Este é aquilo que todos os profetas citaram na palavra. O dia do juízo de Deus. É este dia. Esta guerra é a guerra do último do juízo de Deus, do derramar das taças de Deus. Está escrito aqui para nós. E a gente sabe que o anticristo, o falso profeta e o dragão, a gente sabe que quem está por trás de todo esse contexto, o dragão é o próprio Satanás, e todo esse contexto, quem está por trás disso são aqueles que são os caídos, os anjos caídos, que vão ser chamados de extraterrestres. São esses que estão sendo citados aqui como operadores de sinais. Eu já falei disso em vídeos também, mas eu vou continuar, gente, porque se for citar tudo, é muita coisa. Aí está escrito aqui no 15. Eu vou pular o 15 e vou direto para o 16. Então, os ajuntarão no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, os ajuntarão ou se congregarão, tem traduções que falam se congregarão. Então, eles serão ajuntados ali, eles se ajuntarão ali no Armagedon, até porque a região do Armagedon, ou do Vale do Meguido, que é o lugar que é chamado de Armagedon, ele fica ao norte de Israel. Justamente quando eles vierem do leste, ali do nascente do sol, eles vão se agrupar nessa região imensa, que é um vale gigantesco, que é o Vale de Meguido, que fica ali, para que eles venham se preparar para a batalha contra o Deus Todo-Poderoso. Mas se esta batalha, ela é a batalha do último dia, ou a batalha que eles vão se juntar para batalhar contra Deus, se é a batalha do juízo de Deus, ela não acontece no Armagedon, ela não acontece no Vale de Meguido, ela acontece aonde? Já falei disso também, ela acontece no Vale de Josafá, ou no vale que fica entre o Monte das Oliveiras e o muro ocidental de Jerusalém, fica ali. Tem um vale ali chamado conhecido como Vale de Josafá. Ele tem outro nome agora que me fugiu. Deixa eu ver se eu consigo lembrar, gente. Esqueci o nome do vale. Sei que a guerra é lá. Eu vou ler para vocês verem como a guerra ela vai ser lá. A batalha vai ser lá. A gente vai para Joel. Eu já falei de tudo isso, mas eu quero explicar para vocês entenderem. Primeiro que não tem batalha em Armagedon, e nós não estamos nessa batalha, porque essa batalha, citada como batalha do Armagedon, que não é no Armagedon, ela é a última batalha. A gente acabou de ler isso ali. A gente vai para Joel para vocês entenderem mais ainda aquilo que eu estou falando. Joel. Peraí, gente. Vou para o Joel da Bíblia. Só um minutinho, tá, gente? Que eu já estou chegando. É que são livros pequenos que a gente tem que ficar olhando. Acho que eu já passei, peraí. Aqui, pronto. A gente vai aqui para Joel no capítulo 3 e a gente vai ver onde é que é essa batalha, tá? Vamos lá. Eis que naquele dia e naquele tempo que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer. Congregarei todas as nações no vale de Josafá, aliás, no vale do Armagedon, e as farei descer ao vale de Josafá. Então, elas vão... Vale de Cedron, que é conhecido como Vale de Josafá, porque ali teve um acontecimento bíblico com o rei Josafá, né, na época de reis. E ele ficou conhecido como Vale de Josafá, mas é o Vale de Cedron. Ele está entre o Monte das Oliveiras e a porta que fica de frente do Monte das Oliveiras. Ali tem um vale chamado, que é conhecido como Vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e por causa da minha herança, Israel, a quem eles espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então a gente sabe que a terra vai ser repartida e que vai acontecer algo que vai fazer com que os povos sejam espalhados e
nesse dia que Deus vai preparar, ele vai congregar os reis da terra, as nações da terra, e vai fazer eles descerem para o Vale de Josafá. Entendam tudo que está escrito. E que momento será esse, gente? A gente está vendo aqui que repartiram a terra, que espalharam. A gente vai para Zacarias agora e a gente vai ler qual vai ser esse momento também. Eu gosto muito de ler a palavra, é simples. Presta atenção, mais uma vez. Eis que vem o dia do Senhor, ou aquilo que está escrito lá, onde eles se congregarão para fazer com que o dia do Senhor, a batalha do dia do Senhor, dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Aí a gente pensa aqui, quando a gente lê, que tudo isso acontece no mesmo momento, certo? Isso não acontece no mesmo momento, porque Israel ele vai ser invadido pelo anticristo no meio dos 3 anos e meio. A gente lê isso aonde? Aonde a gente vê que ele vai invadir Jerusalém no meio dos 3 anos e meio? A gente lê lá em Apocalipse 11. Eu já volto aqui já. Eu vou hoje mostrar para vocês entenderem. A gente vai para Apocalipse 11 e a gente vai ver aqui as 2 testemunhas. A gente sabe que as 2 testemunhas elas vão agir por 1260 dias, certo? E elas começam a pregar no início dos 3 anos e meio da grande tribulação. Elas vão pregar por 42 meses ou 1260 dias aí. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, nós estamos em Apocalipse 11, 7, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e as matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. A gente sabe que o anticristo vai matar as 2 testemunhas no meio dos 3 anos e meio, quando ele quebra o acordo. E quando ele quebra o acordo, gente, acontece uma batalha dentro de Jerusalém. Acontece, a gente vai aqui para cá. Peraí. A gente vai para o versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus nele penetrou. E eles se ergueram sobre seus pés, e aqueles que viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhe: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte das cidades, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Então, este momento aqui é o momento quando o anticristo ele entra em Jerusalém, para tomar posse de Jerusalém, para batalhar contra Jerusalém. Aqueles que não aceitarem que ele vai tomar posse de Jerusalém, realmente se manifestando como o anticristo, como o ruim, como aquele que vai se dizer Deus, que vai entrar no templo, que vai profanar o templo. A gente vê isso aonde? Em Mateus 24. Vamos para Mateus 24. As pessoas confundem as passagens. Vamos para Mateus 24. Aqui. A grande tribulação. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, o abominável da desolação, ou a imagem da besta que vai estar colocada dentro do templo pelo anticristo, vai profanar o templo que vai estar construído. Quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o airado, não desça para tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem. Tem muitas pessoas falando que é esta batalha aqui que está acontecendo também, gente. Mas esta batalha aqui acontece quando o abominável da desolação estiver no lugar santo. Eu sei que muitos vão falar que o abominável da desolação é aquela cúpula que está lá no monte, não sei o que, gente, mas não é isso que está dizendo aqui para nós. Aqui está falando de um dia específico, ó. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. A gente está vendo que acontece uma batalha aqui, e o que as pessoas, o povo de Israel que conseguir fugir, o remanescente vai fazer? Aí a gente vai para Apocalipse 12. Vamos ver o que vai acontecer com eles. Apocalipse 12. E a gente vai entender o que acontece com eles. Vamos aqui eu vou ler o Apocalipse 12, 6.
Deixa eu ver se esse versículo aqui. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela o sustente que o sustente durante 1260 dias. Então a mulher fugiu para o deserto. Quando acontece o arrebatamento, acontece aqui uma situação logo em seguida que a mulher vai fugir para o deserto. Então vamos lá. O Apocalipse 12, 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Certo? E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí aonde ele vai sustentá-la, ela será sustentada por um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Então, quando a mulher fugir para o deserto para que Deus a esconda, o anticristo, que vai ser naquele ataque lá no meio dos 3 anos e meio, vai arrojar um exército atrás dela. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. E que situação é essa que a terra vai abrir a boca? É o terremoto que acontece lá quando as duas testemunhas estão ressuscitando, gente. Certo? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Quem é o restante da descendência da mulher? A mulher é Israel, eu já expliquei isso. O filho varão vai ser o filho da mulher, a igreja arrebatada ou a noiva. E o restante da sua descendência são aqueles que vão ficar para trás. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E ele se pôs em pé sobre a areia do mar. Então aqui realmente começa o reino do anticristo, na última metade, onde ele vai perseguir os cristãos. E aqueles que não aceitarem realmente colocar a marca, ele vai matar. E as pessoas aqui que quiserem a salvação, elas vão ter que entregar as suas próprias vidas. Ou então vão ter que se render ao reino do anticristo e a sua marca. Eu estou explicando para que vocês entendam que nenhuma dessas batalhas que eu li agora é a batalha que nós estamos vendo que vai, supostamente, que está prestes a se iniciar, que é a 3G do mundo. Não é, não são essas as batalhas. Eu já expliquei isso. A gente vai para Ezequiel. Antes da gente ir para Ezequiel, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Eu estava falando já no meu grupo de estudos a respeito de que o anticristo ele não era do povo árabe, né? Que o anticristo ele não viria, como muitos estão dizendo, do povo árabe. Isso está sendo falado por muitos, né? E eu já tinha falado que não, que o anticristo ele é representado ali no Ezequiel no capítulo 38 e 39, e ele é o Gog da terra de Magog. E quando a gente vai pesquisar onde ficava a terra de Magog, Magog ele era o neto de Noé, filho de Jafé, certo? Que começou, né, a povoar a terra, porque os filhos e os netos de Noé começaram a povoar a terra, e ele ficava justamente na região norte do mundo, próximo à Rússia, ali embaixo, na região do Cazaquistão. E ali que ele começou, né, a povoar a terra de novo, ali foi dividido para ele o espaço onde ele ficou, certo? Na região sul, norte, Jafé ficou na região norte, né? E a terra de Magog era ali, onde Magog, né, repovoou a terra. Então, se Gog, que é o anticristo, vem da terra de Magog, a gente tinha que fazer o quê? Sequenciar para onde o povo que veio da herança genética de Magog foi, né, habitando. Eu já falei disso nos vídeos, eu já falei sobre os casários, eu já falei sobre os askenazitas, eu já falei sobre os judeus que se declaram judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás, que são pessoas que se converteram ao judaísmo de forma, digamos assim, de forma falsificada, e fizeram isso porque queriam escapar de uma situação que estavam vivendo. Eu já falei de tudo isso, e que eles se tornaram realmente a 13ª tribo de Israel, mas eles não são de Israel. Nesses judeus que eu estou falando estão justamente aqueles que dominam o mundo, no sentido que são judeus e dominam os bancos, são aí as famílias ricas da terra que também são judeus, que estão por trás de tudo aquilo que a gente está vendo acontecer, são o governo oculto da terra, e no meio delas existem esses judeus que não são judeus, não são israelitas ou israelenses de verdade, vou falar, eles são a sinagoga de Satanás. Eu já falei sobre isso, né? E aí a gente vem fazendo todo um traçado. Eu sempre falei, gente, ele não vai ser árabe, ele não é das tribos de Sem, ele não é da herança de Abraão, né? E os árabes, eles são da herança de Abraão, eles são a herança genética de quem? De Ismael, dos filhos da última mulher de Abraão, a Quetura, que são justamente ali onde eles habitaram Midian,
e de Edom, que é justamente o irmão de Jacó, o Esaú. Então ali, toda aquela parte embaixo ali, tem os ismaelitas, tem os filhos da Quetura, que foram os que habitaram Midian, que é os midianitas, e tinha os edomitas, que são da descendência de Esaú, que são hoje quem? Os árabes da região sul, né, da Arábia Saudita ali. E no lado de Israel, ali onde hoje em dia tem a Jordânia, quem são? São os sobrinhos dele, que são os filhos de Ló. Ló teve 2 filhos com as filhas dele, né? E quem são? Os povos de Amon e os povos de Moabe, os amonitas e os moabitas, que justamente são a Jordânia. E todos esses árabes que estão ali, eles são da descendência de Abraão. E o anticristo não virá da descendência de Abraão, gente. Ele não vai vir da descendência de Abraão. Eu já falei para vocês, em outros estudos, quem acompanha meu canal sabe que ele vai vir da descendência de Jafé. Mas o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou vasculhar de novo a palavra, eu vou buscar a fundo para realmente ver se eu não estou errada. Porque se eu tiver, eu venho aqui, gente, abro um vídeo e falo para vocês, gente, eu errei. Porque a gente tem que ser fiel com a palavra, não é a mim. Eu não tenho que manipular a palavra para que a minha palavra ela seja colocada como a certa. Eu não tenho nada de certo, a minha opinião não serve para nada. O que me interessa aqui é estudar a palavra. Então, se eu ver na palavra, gente, me enganei, como já aconteceu, que Deus foi me mostrando coisas no decorrer dos estudos aí, que eu vinha em vídeos e falava, gente, Deus me mostrou outra coisa, não era bem assim, era assim. E começa a explicar tudo e mostro como Deus está me mostrando. Porque o Senhor, Ele tem me revelado as coisas na palavra, em Apocalipse, no livro dos profetas, nos últimos dias, ele tem me revelado aos poucos. Ele vai me mostrando, mediante esses 2 anos que eu tenho falado sobre isso, ele foi me mostrando, e as coisas foram se encaixando como peças num quebra-cabeça. Por isso, o nome do meu estudo de Apocalipse que eu fiz é Juntando as Peças de um Quebra-Cabeça, porque é um quebra-cabeça que está dentro da palavra, que nós precisamos juntar para entender o que acontece, certo? Então, eu vou mostrar para vocês que, depois que eu comecei a fazer essa pesquisa de novo, falava, deixa eu ver se eu não me enganei. Eu tinha vindo com Magog, né, para ver de onde que ele vinha, da linhagem de onde que ele vinha. Mas aí eu fui pesquisar os outros povos, todos, inclusive, eu fiquei me perguntando. A Bíblia, ela fala para nós de reinos poderosíssimos da terra, que estão citados em Daniel, em várias passagens, que são o povo do Egito, o povo da Síria, o povo da Babilônia, o povo da Medopérsia, o povo da Grécia e o povo de Roma, certo? Só que, quando a gente vai ler a passagem de Daniel, que fala dos animais, que fala da estátua, que fala do bode e do carneiro que lutaram, ela não dá nomes, a não ser o bode e o carneiro. O bode e o carneiro dá nome, sim. As outras não dão nomes para nós específicos dos reinos ali, a não ser quando fala da cabeça, que era o reino de Nabucodonosor, que Daniel fala para ele, ó, o reino da cabeça é o seu, depois vai vir outros reinos que vão vir depois de vocês e que vão dominar a Babilônia. E é interessante a gente falar isso. E eu fui pesquisar desse outro lado, e eu perguntei para mim, por que será que o reino turco-otomano não é citado? Se foi um reino que dominou, depois de Roma, uma grande parte daquela região, muito maior até mesmo do que as outras. Ele foi muito maior do que a Babilônia, muito maior do que a Síria, muito maior do que a Grécia e muito maior do que Roma. Os turcos otomanos, eles tomaram conta de uma parte muito grande ali da Ásia, da Ásia Central, do sul da Ásia, da Ásia normal da Ásia, gente, do sul da Ásia Central, e da Europa, eles tomaram, e da África, eles tomaram uma grande parte ali, eles dominaram povos de muitas nações, certo? E eu fiquei me perguntando, de onde que vieram esses turcos otomanos que fizeram esse reino? Aí eu comecei a pesquisar a respeito deles, eu falei, de repente, eu perdi alguma coisa aí no fio da meada, vou fazer uma pesquisa de novo, eu não vou dar muitos detalhes, mas aí eu comecei a pesquisar e eu vi que realmente eles não eram do povo árabe, eles realmente também eram das tribos de Jafé. E aí eu fiquei, opa, são das tribos de Jafé. Eu falei, meu Deus, será que o anticristo vem ali daquela região? Porque aonde foi que eles realmente ali se colocaram? Na Turquia, né? Na Síria e no Iraque, né? Ali, eles ficaram ali. Dominaram todos os outros países, mas ali foram onde eles ficaram mesmo. Onde eles colocaram o seu reinado, né?
E eu fiquei me perguntando, e aí, e agora? Aí eu fui pesquisar mais, eu vi que eles vieram dos povos que também não eram árabes. E por que toda essa região hoje, e desde aquele período, né, tem como sua religião o islamismo? Porque eles tiveram, esses povos que não tinham nada a ver com esta religião, tiveram contato com árabes e foram convertidos. E quando eles passaram a crer nesta religião do Islã, toda aquela região onde eles dominaram, né, onde os turcos otomanos dominaram, passou a ter essa mesma religião. Por isso, tantos países naquela região são as suas religiões são Islã, eles são do Islã, certo? Não só os árabes, como esses que também não vieram da descendência dos árabes, que também são, certo? Isso tudo, gente, eu estudei, eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Aí eu fui para a Bíblia de novo, e eu comecei a vasculhar a palavra, falei, será que o animal, que é o animal que vem, que era uma besta com dentes de ferro, que é citado em Daniel, será que não estava falando de Roma? Eu quis entender, né? Só que aí, gente, eu vou mostrar para vocês que, sim, estava falando de Roma. E por que eles não são citados na palavra? Porque o que interessa para nós sempre na palavra é mostrar para nós aquilo que a Bíblia quer nos mostrar. E que o anticristo, ele virá, sim, da descendência genética de Roma para trás. Roma, Grécia e dos outros povos. Ele não vem dos otomanos. E eu vou mostrar para vocês. A gente vai lá para Daniel, a gente vai ler a estátua, é Daniel 2. Eu vou mostrar tudo para vocês, eu quero que vocês entendam. Daniel 2. Daniel no capítulo 2. Daniel 2, 32. A gente vai passear por Daniel, né? Porque foi ele que mais falou disso. Daniel 2, 32. Então vamos lá. A cabeça é o sonho de Nabucodonosor, mas eu não vou ler tudo, tá? A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, e o ventre e o quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua e os pés da estátua, e esmiuçou o ferro, barro, e foi tudo esmiuçado. E então foi juntado e esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha na eira de estio. E os ventos levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. A gente sabe que a pedra cortada sem auxílio de mão que veio do céu e atingiu os pés da estátua é o Senhor Jesus, que vai destruir o reino do anticristo, e com ele todos os outros reinos vão ser esquecidos totalmente. Não mais serão citados. E ele vai encher toda a terra com o reino dele, que é o reino do milênio. É o que está mostrado aqui para nós. E como a gente tem certeza que Roma, ele é realmente, o ferro, aliás, é Roma. E, inclusive, o ferro está misturado com o barro. A gente sabe que o ferro e o barro é uma mistura da tecnologia com os homens, sim. Mas a gente também sabe que vem da herança ali, da criação deste império, de Roma. Por quê? A gente vai lá para Daniel 7 agora, para vocês entenderem o que eu quero falar para vocês. Daniel 7. Daniel 7, 4. Vamos ver aqui. Vamos ler os animais agora, para vocês verem como o quarto animal, que é Roma, está ligado com o último reino do anticristo, que é o reino de barro com ferro. Preste atenção. Eu vou ler do 4 em diante, tá? O primeiro era como o leão. Vou ler só resumindo. Então, a gente tem um como o leão. Continuei olhando e eis que o segundo animal era semelhante ao urso. Então, a gente tem o segundo como urso. Depois disso, continuei olhando e eis que o outro era semelhante a um leopardo. Então, leão, urso e leopardo, certo? Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite e eis o quarto animal terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés dos que sobejava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Quem tem 10 chifres, gente? Não é o reino da besta que é citado para nós?
Então, os reinos do anticristo, o reino do anticristo virá deste reino que está ligado a Roma, que está ligado à Grécia, que está ligado a esse contexto ali daquela região. Eles vêm dali, os 10 chifres também. E quem são os 10 chifres, gente? Isso a gente não pode apontar com certeza, mas com certeza são reis ou líderes que já estão no poder agora, que naquela época não estavam, mas agora já estão, preparando o reino do anticristo. E estão por baixo, gente. Estão por baixo dos panos. Entendeu? E eles fazem parte, sim, daquele que vem de forma hereditária do reino que era ligado ao reino também de Roma. E da Grécia, que a Grécia dominou Roma e eles estavam na mesma região. Grécia e Roma estavam na mesma região. Agora a gente vai lá para Daniel 8, eu vou mostrar para vocês isso. Daniel 8, 3. Eu quero que vocês entendam. Então levantei os olhos e vi que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. E vi o carneiro, que dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse e que fosse livrar ele do seu poder. Ele, porém... Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Até o 9. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigi-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furor e poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, feriu-lhe, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para resistir ao bode, lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos dois chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul e para o oriente e para a terra gloriosa. Então a gente está vendo aqui que desse chifre que era do bode aqui, que um quebrou, depois saíram 4, desse 4 saiu um que era pequeno. Vamos entender isso daqui, gente. A gente vai agora para o versículo 20 do capítulo 8 para a gente entender a explicação. Então vamos lá. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Então a Medo-Pérsia, que veio depois da Babilônia, certo? Dominou a Babilônia e aqui era ela. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os seus olhos é o primeiro rei, Alexandre o Grande. E ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual àquele que tinha. Então, a gente sabe que na história, o Alexandre o Grande, ele morreu cedo, morreu jovem, e os seus 4 generais assumiram o poder do reino da Grécia. Então tinha um general no norte, um general assumiu o sul, um leste e um oeste. Quando a Bíblia fala dos 4 ventos do céu, a gente vê que quando a Bíblia está falando dos 4 cantos da terra ou dos 4 ventos do céu, ela não está falando de pontas, ela está falando de norte, sul, leste e oeste. É o que está nos mostrando aqui. Mas eu vou continuar, peraí, gente, para mim não me perder. 23 agora. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem e levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruição, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração. Se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, aqui está falando do Senhor Jesus, e esse povo que vive despreocupadamente, outras traduções dizem que eles vivem em paz, é o povo de Israel. Mas será quebrado sem esforço de mão humana. O Senhor Jesus, né? Que vai ser a pedra cortada que vai destruir eles. Então a gente está vendo aqui que o reino do anticristo, ele surge dos 4 generais de Alexandre o Grande, que justamente, gente, a Roma, ele assumiu aquele lugar onde a Grécia estava. E quando a gente vai pesquisar, a gente vê ali que existiram 2 dos 4 que ficaram poderosos na história, que foi o rei do norte,
e o rei do sul. O rei do norte ele estava onde? Ele estava justamente ali na região norte de Israel, que era onde a Grécia habitava, que quando eles dividiram o reino ali, ficou para o lado ali, que pega hoje em dia ali uma parte da Síria, uma parte da Turquia do lado esquerdo ali, né, na parte ocidental, e é aquela região ali, inclusive o Iraque também, aonde realmente o rei do norte habitou. E o rei do sul, que quando dividiu-se o reino da Grécia, ela tomava não só um pedacinho de lugar, era grande, ela tomava também uma parte do sul, que é a África. Então o Egito é colocado como o rei do sul, e alguns países que acompanhavam ele. Então, um dos comandantes ficou poderoso como rei do norte e o outro como rei do sul. Um no Egito e outro na região ali, que eu estou explicando para vocês, da Síria, do Iraque, naquela região ali, certo? Que o reino dele se proliferou. Aí vocês podem dizer, então, a Síria, não sei o quê. Mas, gente, prestem atenção. A palavra está dizendo para nós que os 10 chifres estão ligados a Roma, quando nos mostra lá um animal feroz, e que o anticristo se levanta desta mesma região da região da Grécia, que depois Roma assumiu o mesmo lugar ali próximo, né? Não todo, um pouquinho menor, porque Roma também pegou muito pro lado da Europa, e que está no mesmo lugar, e que o anticristo sai dali da região do quê? Dos dois governantes que assumiram o lugar de Alexandre o Grande, né, que assumiram a Grécia, que ficou entre o rei do norte e o rei do sul. Mas a palavra nos diz que o anticristo ele vem do norte. Então, o rei do norte sempre vai apontar para o anticristo. Aí às vezes vão me falar, então, mas pode ser que seja outro reino que veio depois. Eu vou mostrar para vocês aqui em Daniel 11, gente, como a história dos reis do norte e do sul se repetem. Eu quero que vocês entendam. Eu vou aqui para Daniel no capítulo 40, no capítulo 11, no versículo 4, e vou começar a mostrar para vocês como tudo sempre se repete. É que nem está acontecendo agora. Esta guerra que a gente está vendo Israel sofrer, ela está com características que mostram como é que vai ser aquela que vai acontecer depois, quando realmente Israel for sitiada e dominada pelo anticristo. Só que vai ser de uma forma avassaladora, gente. Não vai ser como esta agora. Mas tudo sempre se repete na palavra. As coisas que acontecem de forma profética, gente, elas se repetem. Eu vou ler Daniel 11 para vocês entenderem o que eu estou falando. Presta atenção. A gente vai no versículo 4, Daniel 11, 4. A gente vai falar dos reis do norte e do sul, que vocês já sabem quem é agora. 2 dos 4 generais de Alexandre o Grande, que assumiram a Grécia quando ele morreu. O do norte e do sul, que foram os que realmente ficaram com poder. Os outros 2 acabaram no meio das guerras, das batalhas, perdendo certo poder. Então vamos lá. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Olha só como está falando de Alexandre o Grande. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, fora de seus descendentes. Então Alexandre Grande não tinha filhos, por isso que foram os 4 generais dele que assumiram o reino. O rei do sul será forte. Presta atenção, o rei do sul está onde? No Egito, na região do Egito, né? Como também um dos seus príncipes, este será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com a do rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ele será entregue, e bem assim os que trouxerem o seu pai, e o que tornou por sua naqueles tempos. Então, se a gente for acompanhar a história, a gente vai ver que o rei do norte, que era Seleumaco, uma coisa assim, e o rei do sul, eu não lembro agora os nomes dele, gente, porque são nomes bem estranhos. Eles primeiro vão assumir e vão começar aquela coisa, um casa com o outro para poder dividir, juntar o poder, mas isso daí, gente, vai causar problemas, e aí mais pra frente o que vai acontecer? Batalhas sempre, várias, entre o rei do norte e o rei do sul. Os mesmos? Não. Os seus descendentes, conforme vão assumindo o poder, norte e sul vão sempre estar brigando. Vamos lá. Mais de um renovo da linhagem dele, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do reino do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra ele e prevalecerá. Então o sul está indo contra o norte aqui. Também os seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas e com os seus objetos preciosos,
de prata e de ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. Então, aqui está mostrando que uma hora o rei do sul vai ganhar, do rei do norte vai deixar o rei do norte levar despojos e deixar o do rei do norte em paz. Passou outro período. Mas depois este avançará contra o reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Então aí o norte vai contra o rei do sul e vai tornar para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente e arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, se levantará até a fortaleza do rei do sul. O rei do norte contra o rei do sul. Então este se exasperará e sairá, pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este, porém, em campo, grande multidão, na sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada, o coração dele se exaltará, ele derribará e as miríades, porém, não prevalecerá. Aí vai gente vindo aqui, vários, eu não vou ler todos, porque aqui está falando desde quando começa o poder desses 4 generais, mas os 2 que realmente vão ter poder. Agora eu vou ler para vocês aqui, deixa eu ver, para me ver qual a parte melhor para eu ler. Deixa eu ver se é 27. Eu vou ler o 29, 11 e 29. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul. Aqui já está falando de outro rei, gente. Aqui já passou vários reis do norte e vários reis do sul. As suas heranças, filhos, netos, bisnetos, aí eles vão se dominando sempre ali, rei do norte e rei do sul. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul. Mas não será nessa última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhes causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprouver. Peraí. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, e estabelecendo a abominação desoladora. Gente, o que isso aqui está falando para nós? Que rei foi esse? Se vocês forem ler a história de Antíoco Epifano, que é da descendência desses reis, ele entra em Jerusalém no período de 130 e alguma coisa, que eu não me lembro agora, e ele guerreia, domina a cidade de Jerusalém, o povo de Israel, que era do seu reinado ali, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai provocar uma abominação ali. Ele vai sacrificar um porco dentro do santuário, gente. Isso aqui não é muito parecido com o que o anticristo vai fazer, mas eu vou mostrar para vocês que aqui não está falando do anticristo. Isso aqui vai acontecer, isso aqui é muito parecido, mas prestem atenção. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo, tá? Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo por algum tempo. Isso aqui fala das guerras dos Macabeus, gente. Aconteceu muitas coisas ali, né? Naquele período. Aí a gente vai voltar aqui, presta atenção. Ao caírem eles, serão ajuntados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Então tá, aqui termina as histórias dos reis do norte e do sul, para mostrar para nós a última história do rei do norte. Este, que é da mesma região, é o anticristo. Preste atenção. Alguns dos sábios cairão para serem aprovados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Preste atenção. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todos os deuses, contra o Deus, com letra maiúscula, dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação. Porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Esse é o anticristo, gente. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, que vai ser a imagem dele, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconheceram multiplicar-se-á em honra. Fá-los a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Que terra é essa que vai ser repartida por prêmio, gente? Que eu falei para vocês lá atrás. Jerusalém será dividida. No tempo do fim,
o rei do sul lutará contra o rei do norte. E o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios. E entrará nas suas terras e a inundará e passará. Então o rei do norte vai ganhar do rei do sul. Entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moabe e os príncipes dos filhos de Amon. Então ele vai entrar em Israel e, como está escrito aqui para nós, que é a terra gloriosa, e muitos sucumbirão. É o que eu acabei de falar para vocês nas outras passagens. E escaparão do seu poder Edom. Quem é Edom, gente? Os descendentes de Esaú, que estão aonde? Na Arábia Saudita. Moabe e Amon. Quem é Moabe e Amon, gente? Os sobrinhos de Abraão, que são os filhos do sobrinho de Abraão, Ló, que são Moabe e Amon. E eles escaparão. Por quê? Porque esta região, esses povos aqui não serão atacados. O anticristo não vai mexer com eles. Por quê? Porque estarão aliançados com eles. Mas aqui, eles estão sendo colocados para nós como aqueles que vão se aliançar com o anticristo. Não da onde o anticristo vem. Vamos lá. Estenderá a mão e também contra as terras, e a terra do Egito não escapará, que é o rei do sul. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. A gente sabe que isso aqui é a última batalha e eu vou mostrar para vocês ela depois, daqui a pouquinho. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Isso aqui é a época do reinado do anticristo, gente, quando ele dominar Jerusalém, quando o povo de Israel fugir, quando fugirem para o deserto, quando Deus os guardarem. Armará suas tendas palacianas entre o mar grande e o glorioso monte. Mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Eu já expliquei para vocês quem é o lugar onde ele vai armar as tendas palacianas dele, entre o grande mar, o mar grande e o Monte Santo. Não vou falar disso agora, mas eu já falei a cidade onde vai ser que ele vai montar as tendas palacianas dele. Agora a gente vai prestar atenção, gente, no que eu li aqui para vocês, que os líbios e os etíopes o seguirão. Agora a gente vai lá para onde eu digo sempre para vocês que é a passagem que fala da última batalha, Ezequiel 38. Vocês têm que entender que tudo se completa, tudo se completa. Ezequiel 38, então vamos lá. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e de Tubal, profetiza contra ele e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque e de Tubal. Fartiei que te volvas. Detalhe, Meseque e Tubal são reinos que estão ligados à Europa. Eu já expliquei sobre isso em outros vídeos. Fartiei que te volvas, porém os olhos no teu queixo, e te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, e todos vestidos de armadura completa, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todas as espadas. Persas. Quem são os persas? O Irã. Etíopes. Os etíopes que eu acabei de ler para você. Put, e com ele todos os escudos e capacetes. Put aqui é a Líbia, que está traduzida para o nome antigo. Gomer, que é a região da Ucrânia e a região também da Rússia, e todas as suas tropas e as casas de Togarma, que é a Turquia, e todo o lado do norte, todas as tropas, muitos povos contigo. Gente, esses são os povos que estarão na última batalha. Esses são os povos de que fazem parte, né? Os países que estão hoje lá, neste lugar de que esses povos fazem parte, gente, que guerrearão ao lado do anticristo. Aí a gente vai ver aqui. Ezequiel 38, vou ler do 14. Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Então, a guerra que está acontecendo agora, a 3G do mundo, não é Gog e Magog, não existe guerra no Armagedon, mas a guerra onde eles vão se juntar no Armagedon para guerrear é a última batalha, é a guerra de Gog e Magog, é a mesma guerra, só que não será no Armagedon. Já falei para vocês que será no Vale de Josafá ou no Vale de Cedron, diante dos muros do Monte das Oliveiras. Portanto, filho do homem, profetize e dize a Gog, assim diz o Senhor. Eu estou no 38:14, tá? Acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não o saberás tu? Vamos lá de novo, gente. Paz e segurança, habitar seguros, sem trancas, quando eles realmente acreditarem que o momento deles de paz chegou. E isso acontecerá com o quê?
com um acordo. E este acordo que disseram que aconteceu agora, gente, parece que mingou, né, o acordo. Porque a Arábia Saudita voltou atrás e falou que não tem acordo mais nenhum, que está do lado da Palestina. Então, que acordo foi esse, gente? As pessoas estão atropelando a palavra e colocando o momento que nós estamos em lugares errados da Bíblia. Este acordo ainda não saiu, mas nós estamos caminhando para isso. Eu estou mostrando para vocês em que guerra e em que momento da Bíblia nós estamos, da onde realmente vem o anticristo e qual vai ser a última batalha, que é a batalha de Gog e Magog. Eu estou lendo para vocês na Bíblia. Então vamos lá. Virás, pois, do teu lugar dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. E subirás contra o povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim. Quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, Gog, perante elas. Então a gente vê aqui bem claro que quem vai agir será Deus. E quem vai agir será Deus. E quem é o Deus que vai agir neste momento? Jesus. É Ele que vai descer nessa batalha. É toda a catástrofe que vai ser causada. Jesus, antes de destruir o povo do anticristo ali, diante dos muros de Jerusalém, no vale de Cedron ou Josafá, quando ele descer no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras partirá ao meio, que eu vou voltar em Zacarias para ler essa parte, ele vai passar em Edom, em Bosra, que é a representação de Edom. E ele vai destruir o povo de Edom também. Por quê? Porque se levantaram contra o irmão deles. Esaú não era irmão de Jacó, gente? Então o povo de Esaú são irmãos do povo de Jacó. E Deus não vai admitir isso. Ele vai destruir Edom. Ele vai pisar o lagar primeiro lá. Vai manchar as roupas dele de sangue. Está escrito em Isaías 34, eu já li isso muitas vezes. Por isso que quando ele vai mostrar ele descendo lá no cavalo para a última batalha em Apocalipse 19, diz que ele está com a roupa manchada de sangue. Por quê? Porque ele já passou em Edom. Ele já passou em Edom. Então vamos lá. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, o qual então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Gente, quem é este que por anos os profetas de Israel profetizaram que viriam contra Israel no fim dos tempos? O anticristo. Eu acabei de ler em Daniel. Várias vezes ele falando do rei do norte, falando do anticristo, falando do chifre pequeno, falando daquele que se levanta. Várias vezes eu falei. Tá, ok. Já entendemos que é o anticristo, então vamos lá. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo e no brasume do meu furor, ira, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Aqui está no capítulo 16 citado também a mesma coisa de Apocalipse, Apocalipse 16, o derramar da última taça, a sétima taça, vamos lá no capítulo 16 de Apocalipse, eu não gosto de falar sem ter certeza, é o sétimo flagelo, a última taça, tá aqui, ó. Então derramou o sétimo anjo a sua taça, exatamente, aí vai falar a mesma coisa que está descrito aqui. Fortemente a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão, todos os muros serão abalados por terra. Por que será que o Monte das Oliveiras vai partir no meio com esse grande terremoto, né? Aqui é a descrição. Aqui é a descrição. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um voltará contra o seu próximo. Contenderei com eles por meio da peste, do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva. Está tudo lá em Apocalipse 16. Fogo e enxofre farei cair sobre eles e sobre as suas tropas, e sobre muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Gente, depois de um acontecimento desse, existe condição de alguém se levantar contra Israel? Esta é a última batalha. Esta é a batalha de que o anticristo vai se congregar com as nações para lá no Armagedon, onde se reunir, e Deus vai arrastar eles até o Monte das Oliveiras e vai destruí-los. Vai destruí-los.
porque eles se levantarão contra o povo de Israel e serão destruídos. Obviamente, eu já falei isso em outras passagens, que o povo de Israel vai ser guardado por um tempo, tempos e metade de um tempo, mas provavelmente será encontrado, será entregue. Eu já falei disso em outros vídeos. Vai ser capturado, vai ser levado de volta. E eu acredito que justamente o anticristo vai querer destruí-los, né? Diante de Deus, provocando a ira de Deus. Porque é isso que ele vai fazer. Aí a gente vai para Ezequiel. Aliás, para Zacarias 14, que eu falei que eu ia voltar. Vamos lá. Zacarias 14, 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Os pés de quem? Do Senhor Jesus. Que está de fronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Deixa eu ver aqui. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos com ele. Lá vem Jesus com a igreja. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Aí eu já não vou continuar lendo, eu já falei sobre tudo isso daqui várias vezes, e a gente vai... Deixa eu ver o que eu preciso ler agora aqui para vocês entenderem. A gente vai para Daniel 9, 27, e eu quero mostrar para vocês mais uma coisa. Para que fique hoje testificado diante de todos, e vocês podem passar esse vídeo para quem vocês quiserem, que o anticristo não vem do povo árabe, o anticristo não será um muçulmano, mas um judeu falsificado, ele vem da linhagem de Roma, ele vem da linhagem da Grécia. Eu estou mostrando isso para vocês aqui na palavra mais uma vez, e a gente vai para Daniel e eu vou mostrar para vocês mais umas colocaçõezinhas aqui. Eu sei que esse vídeo está ficando enorme, gente, mas eu preciso falar. Então tá, Daniel 9, 27. Vamos lá, o que muitos falam. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Eu escutei algumas pessoas, né, dizendo assim, que ele vai fazer firme aliança com muitos por uma semana, né? E que essa aliança que o anticristo ia fazer, ela ia ficar escondida, né, tal, e que, como que eu vou falar? Que dela não viria uma guerra, mas preste atenção. Na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aqui ele entra em Jerusalém. Lembra do sacrifício da oferta de manjares? Aqui ele entra no templo. Porque aonde existe sacrifício e oferta de manjares? Dentro do templo de Jerusalém. Então o templo estará reconstruído. E o povo de Israel estará sacrificando pela manhã e à tarde, pela manhã e à tarde, pela manhã e à tarde. O sacrifício diário que está descrito na lei que eles são obrigados a fazer. Sobre as asas das abominações virá o assolador. O que é assolador, gente? É o destruidor. Virá para destruir, até que a destruição que será determinada se derrame sobre ele. Então, a gente está vendo aqui que o anticristo, quando ele fizer o acordo com muitos por uma semana, na metade da semana, no meio dos 3 anos e meio, ele vai quebrar o acordo, sim, e ele vai entrar em Israel. E essa situação vai trazer a destruição para Israel. Não vai ser uma guerra pequena. Não existe como, gente, ter acontecido um acordo e essa guerra agora ser a guerra que acontece depois. Primeiro, porque nós não estamos no meio dos 3 anos e meio ainda. E segundo, gente, porque o que vai ser causado em Israel vai ser uma destruição avassaladora. E para isso tem que existir o templo tem que estar aqui. A gente está vendo aqui, fala o tempo inteiro de sacrifício e oferta de manjares sendo parado. Em várias passagens que eu li para você aqui agora. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Eu estou explicando para vocês que não tem como. Não tem como. Agora a gente vai para a passagem que está todo mundo falando também, que é 1 Tessalonicenses. É 6, né? 1 Tessalonicenses 6. Vamos lá. Eu acho que é a última para a gente fechar. 1 Tessalonicenses 5, aliás, 5, não é 6. É 1 Tessalonicenses 5, 3. Então vamos ler aqui, ó. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Aqui eu escutei falar que é isso que está acontecendo agora. Mas vamos prestar atenção, gente. Vamos ler o capítulo todo, aliás, desde o 1. Vamos entender o contexto, que isso não cabe aqui.
Não é isso que está acontecendo ainda. Quando disserem, só estão dizendo que tem paz e segurança, mas a paz e segurança não aconteceu, eu escutei de uns. Outro disse, essa é a paz e segurança porque ela está escondida, porque o acordo foi feito escondido e não foi revelado. Gente, isso não cabe aqui, eu vou ler para vocês e vou mostrar para vocês que não cabe. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, segundo 1 Tessalonicenses 5:1, tá? Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Do que está sendo falado aqui, gente? É da terceira G do mundo? Não. É do dia do Senhor. É da última batalha. É do momento em que a ira de Deus será derramada sobre a terra. O dia do Senhor. O dia do Senhor, que não é só um dia, né? É um período de tempo em que Deus vai derramar as taças de destruição dele sobre a terra e vai acabar com o reino do anticristo, né? Ele vai fazer isso por etapas, eu não sei em quanto tempo isso vai demorar, em quantos dias vai ser, mas a gente vê as taças sendo derramadas e o anticristo e o seu reino sendo atingidos até o ponto de destruir tudo de uma vez. O grande terremoto acontecer e tudo ser destruído, Jesus descer e tudo ser destruído. Aí vem aqui, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, como assim? Quando andarem dizendo paz e segurança, ou seja, o dia do Senhor vai vir. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, quando dizerem paz e segurança, ou seja, quando Israel tiver o acordo, quando eles acharem que estão em paz, nós lemos isso em vários momentos, as terras vão estar sem muros, vai estar sem trancas, como está escrito em Ezequiel, eles vão estar vivendo um momento de, para eles, suposta paz, né? Porque está chegando o dia do Senhor, eles não estão dizendo paz e segurança, mas vai sobreviver sobre eles repentina destruição. Então, a repentina destruição está dentro do que vai acontecer no meio dos 3 anos e meio, em que vai ser esse tempo, onde o anticristo entra em Jerusalém, e que todo o contexto do que ele vai fazer vai trazer a ira de Deus sobre ele. E o Senhor Jesus desce para destruir ele e para salvar o povo de Israel, que vão ser aqueles que vão reconhecer o Senhor Jesus lá no finalzinho e vão chorar amargamente e se arrepender, porque vão ver que mataram o seu Messias. Tudo isso está escrito na palavra. Eu não tenho mais como falar mais nada, porque senão eu vou falar de todo o contexto, vou ficar aqui por horas falando, né? Mas eu acho que eu consegui deixar claro aqui, que primeiro, onde nós estamos? Nós estamos no 4º selo, entre o 2º e o 4º selo. O 2º selo que vai estar prestes a estourar a terceira G mundi, certo? E as mortes que, por causa desta terceira G mundi, vão começar a acontecer, que é o 4º selo. Então, nós estamos dentro dos selos, ou das dores de parto, ou no fim do acontecimento das dores de parto. E o povo acha que, dentro das dores de parto, que a igreja ainda está na terra, nós não veríamos nada, mas isso não significa que porque nós estamos vendo essas coisas acontecer e vamos ver coisas piores, que nós estamos ainda dentro da tribulação, gente. Nós não estamos dentro da tribulação. A igreja não verá a tribulação. A igreja será arrebatada no 6º selo. O 6º selo vai ser o momento do arrebatamento da igreja. Quando o 6º selo se abrir, porque o 6º selo também é um contexto que se desenrola e vai entrar até o final da grande tribulação. Mas o início dele, quando ele abrir, for aberto, a igreja é arrebatada. E aí ele continua se desenrolando, o 6º selo, dentro da grande tribulação. Já falei disso também. A gente vai até observar isso. Eu quero mostrar para vocês mais alguma coisinha antes da gente terminar, que eu considero importante. Vou mostrar para vocês. A gente sabe que a gente está no 4º selo e que o 5º e o 6º selo estão prestes a ser abertos, certo? Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Apocalipse 6:9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Eu já falei para vocês que isso aqui para mim representa, quando eles recebem aqui as vestes brancas, o ressuscitar dos mortos, porque vestes brancas representam o quê? O arrebatamento da igreja. E aqui os mártires, eles estão representando os mortos ressuscitados. Mas eu quero colocar para vocês mais uma coisa aqui, que o Espírito Santo, ele me fez arder no coração.
Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. A gente sabe que mártires da igreja, elas existem desde o início. O que aconteceu de forma grandiosa quando a igreja começou? Eu já falei para vocês aqui, no vídeo que eu fiz sobre o avivamento no meio do caos, que a igreja começou no meio do caos. E que quando a igreja começou no meio do caos, o que é que o povo que estava ali, a igreja primitiva, sofreu, gente? Perseguição. E essa perseguição trouxe o quê? Muitos mártires. Muitos morreram no meio dessa perseguição. E o que eu falei no vídeo do avivamento que o Senhor me mostrou também na palavra? Quem quiser ver, vai lá e assiste o vídeo que está no canal do avivamento no meio do caos. Lá eu vou explicar que o Senhor me mostrou, sim, na palavra, que antes do arrebatamento virá um avivamento, mas esse avivamento que vai ser vivido pela igreja vai ser no meio do caos. Por que vai haver um avivamento? Porque no meio do caos o Senhor vai levantar servos para gritarem o nome dele no meio da angústia e do desespero, gente. E muitos também, infelizmente, ainda serão feitos mártires nesse período. Nós vamos ver, gente, um avivamento no meio do caos, assim como a igreja começou. E eu me emociono, gente, porque eu sei que muitos não entendem isso e acham que a igreja não veria nada, mas isso não é a tribulação ainda, gente. Isso é o fim da igreja. Ela vai terminar como ela começou, no meio do caos. Vai ter perseguição, mas vai ter servos e servas de Deus se levantando para pregar. Vai ter milagres gloriosos. Deus vai fazer o poder dele se manifestar de forma grandiosa. E não são os 144 mil. É a igreja aqui ainda. Os 144 mil pregarão dentro da tribulação. Aqui é a igreja. A igreja vai viver um último momento na terra antes de ser tirada, como viveu a igreja primitiva. Milagres gloriosos, pregações gloriosas, mas perseguição e morte. Alguns ainda serão mártires e participarão deste quinto selo aqui. Estarão, infelizmente ou felizmente, né, gente, debaixo do altar, mortos, dentro desse período como mártires. E aí virá o arrebatamento da igreja. Vamos prestar atenção nos acontecimentos. Vamos buscar ao Senhor, vamos nos fortalecer. Vocês acham que vocês são igreja do Senhor? Então dobrem a sua busca a Deus. Fortaleçam a sua vida, a sua estrutura psicológica e espiritual. Busquem a Deus, porque nós veremos ainda algumas coisas mais desagradáveis. Alguns no meio da igreja ainda serão mártires. Eu não sei, gente, porque a igreja do Senhor Jesus está em todos os países. Eu não sei aonde vão acontecer número de mártires. Eu só sei que é isso que está descrito aqui, foi isso que o Senhor me falou, que o Espírito Santo me mostrou aqui na palavra. Que dentro deste avivamento ainda vão acontecer alguns números de mártires, para que se feche que vão ser arrebatados e continuem acontecendo mártires, como está escrito aqui, ó. Então a cada um deles foi dado vestiduras brancas e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iriam ser mortos igualmente como eles foram. Então a gente sabe que vão ter mortos dentro da tribulação, para que a vingança aconteça, mas vão ter ainda aqui também, antes de que esses mortos recebam essas vestes brancas e ressuscitem, para junto com a igreja, aqueles que ainda estão vivos, serem transformados. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido tudo aquilo que eu estou falando. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.